Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, a hora que você estiver estudando. E essa é a nossa quarta aula do PCCR, da nossa revisão, ok? Alguém aí pediu para fazer semana que vem, fazer uma revisão do PME, Plano P, eu não sei se é PME ou PNE, vou dar uma olhada lá. Nós vamos fazer revisão sim, tá? Nós vamos fazer a revisão dessa matéria sim. Beleza. Então vamos lá, começa a aula. Artigo 21. Progressão horizontal. O que é a progressão horizontal? Ok? Progressão horizontal é aquela que você vai receber de 2 em 2 anos, de 2 em 2 anos. Ok? E ela vai ser acrescentada o valor em cima do seu salário. Então, a progressão horizontal ela é assim, na horizontal, e ela é em letra maiúscula. Letra A, B, C, D e vai até N. E vai até N. Ok? Essa é a progressão horizontal. Então lá, a progressão horizontal é a passagem do profissional da educação básica da classe em que se encontra para a classe imediatamente seguinte dentro de cada nível. Beleza? Ok. Parágrafo 1º. Ao concluir o estágio probatório, o servidor é enquadrado na classe inicial da carreira e, sequencialmente, a mudança de classe dá-se de 2 em 2 anos. Então, de 2 em 2 anos. Ele sai de uma classe A para B, para C, para D, e aí vai. Só que lembrando que tem um estágio probatório, tá? Estágio probatório de 36 meses, ou seja, 3 anos, mais 2 anos. Então, para pegar a primeira progressão horizontal, são 5 anos. Fechou? Parágrafo 2º. A mudança de classe ocorre sempre para a classe seguinte. Então, está na classe A, classe seguinte, classe B, classe seguinte, classe C. Tá? Parágrafo 3º. A mudança de classe acrescenta sobre o vencimento básico conforme percentuais dispostos na tabela. Então lá tem a tabela e nessa tabela tem os valores da progressão horizontal, que é bem pouquinho. A progressão vertical é bem mais. Artigo 22. A progressão horizontal do profissional da educação básica dá-se mediante o cumprimento dos seguintes requisitos. Isso aqui é muito importante, tá, pessoal? Quais são os requisitos para o profissional da educação básica progredir horizontalmente? Olha lá. 2 anos de efetivo exercício na classe em que se encontra, após o estágio probatório. Então, após 2 anos, a cada 2 anos na classe que ele se encontra, ele vai progredir. 2 anos em A, 2 anos em B, 2 anos em C. Tá? 2 anos em C. O que mais? Aprovação na avaliação permanente de desempenho. Então tem uma avaliação permanente de desempenho, que eu acredito que deva ter o mínimo que você deva alcançar. O que mais? Não ter mais de 5 faltas, olha, é mais, tá? Não é 5 faltas, é mais de 5 faltas injustificadas no período avaliado. Faltas injustificadas. Não ter sofrido punição nos 12 meses que antecede a progressão horizontal. Não ter sofrido punição disciplinar nos 12 meses que antecedem a progressão horizontal. Não ter sido exonerado de cargo comissionado por motivo disciplinar durante o período avaliado. Não ter sido exonerado de cargo comissionado por motivo disciplinar durante o período avaliado. Então, se você, por exemplo, exerce um cargo comissionado de supervisão, aí você foi exonerado por motivo disciplinar, você não vai progredir, tá?
artigo 23 vai falar do regime funcional. O ingresso na carreira do profissional de educação básica obedecerá aos seguintes critérios. Então, o critério para o ingresso na carreira do profissional da educação básica. Quais são os critérios? Ter a habilitação específica exigida para o provimento do cargo público. Então, a habilitação, professor do ensino fundamental, aquelas habilitações específicas. Tá? Ter escolaridade compatível com a natureza do cargo. Dar-se-á mediante concurso público de provas ou provas e títulos. Professores entram aqui, tá? Parágrafo único. Para fins do disposto no 2 aqui, ó, deste artigo, as provas deverão conter os conteúdos mínimos exigidos para a área de atuação do cargo, da área de atuação do cargo e redação. Para fins do disposto, que é o concurso de provas e títulos, né? Aqui ele está falando aqui para fins do disposto, no inciso 2 do caput deste artigo, tá? Então, o caput do artigo, ingresso na carreira do profissional de educação básica. Então, professor da educação básica. As provas deverão, né, conter os conteúdos mínimos exigidos para a área de atuação do cargo e redação. Então, está dizendo que para o concurso de professor tem que ter redação. 3. Será assegurada para fins de acompanhamento a participação do sindicato, representante dos profissionais de educação básica, na organização dos concursos. Então, está dizendo aqui que será assegurada para fins de acompanhamento, será assegurada, não é obrigatório. A participação do sindicato, ela não é obrigatória. Se eles quiserem, tá, o lugar deles está guardado, tá? Então, se vier dizendo que é obrigatório, não é. Da jornada semanal do trabalho. O regime de trabalho dos profissionais da educação básica será de, no máximo, 40 horas semanais. No máximo, tá? 40 horas semanais. O que mais? O professor em exercício na unidade de ensino terá carga horária de 20 horas ou 40 horas semanais. Ok? 20 horas ou 40 horas semanais. O professor em exercício. Parágrafo 2º. O profissional de educação será lotado na unidade de ensino em que houver vaga, preferencialmente naquela que esteja nas proximidades de sua residência ou outro local a critério da administração. Aqui, ó, a critério da administração, não a seu critério, no âmbito da secretaria. Então, o que ele está dizendo aqui? Você que passou no concurso, você vai ser lotado aonde? Aonde houver vaga. Tá? E aonde houver vaga, preferencialmente aqui, ó, de preferência, próximo à sua casa. Mas, e se não tiver vaga? Você vai ter que ir para onde tem vaga. Digamos que só tenha vaga para Buritirana e você mora na região norte. Ou troca, ou você vai ter que ir para Buritirana. É só um exemplo, tá, pessoal? Parágrafo 3º. O servidor da carreira dos profissionais de educação básica municipal, após o 20º ano em regência de classe, após 20 anos, né, em regência de classe, fará jus à redução da carga horária em sala de aula no percentual de 20%. Tá? Então, se ele é 40 horas, essa carga horária dele será reduzida em 8 horas. Ele vai fazer só 32 horas após 20 anos de serviço em sala de aula. A pedido, a partir do 21º ano, após 20 anos, então ele tem que pedir
aí vai ser reduzida a partir do 21º ano, tá? Sem prejuízo à remuneração. Reduz a carga horária, mas sua remuneração continua a mesma. O parágrafo 4º. A complementação da carga horária, de que trata o parágrafo 3º, aquelas 8 horas que vai ser complementada, dá-se em atividade de coordenação pedagógica e formação continuada. Ou seja, a carga horária dele só vai ser reduzida em sala de aula, mas ele vai ter que continuar fazendo alguma coisa para complementar. Tem alguém querendo falar ou você está com o áudio ligado? Artigo... Professor, tem alguém com o áudio ligado, está atrapalhando. Sim, é isso que eu estou perguntando aqui. Deixa eu... áudio. Eu só ligo o áudio se for fazer alguma pergunta. Professor, você mesmo desliga o áudio da Iris, porque eu acho que ela não sabe desligar. Ok, artigo 25. Vamos lá para o artigo 25. Ok. Artigo 25. É assegurado a todos os professores em regime de docência, supervisores educacionais, orientadores educacionais, o correspondente a 1/3 de sua jornada semanal para horas atividades relacionadas ao processo didático pedagógico. Ok? Então é assegurado a todos os professores em regime de docência que estão dando aula, supervisores educacionais e orientadores educacionais, o correspondente a 1/3 de sua jornada semanal. Então, 40 horas semanais, divide lá por 3, ok? E essas horas serão dedicadas a atividades relacionadas ao processo didático pedagógico. O que mais? Parágrafo 1º. A organização das horas atividades é de responsabilidade da unidade de ensino ou da Secretaria Municipal da Educação e deve estar articulada ao projeto político-pedagógico, né, da Secretaria. Parágrafo 2º. As horas atividades poderão ser cumpridas na unidade de ensino ou em local definido pela equipe gestora da unidade ou pela Secretaria Municipal de Educação. Então, as horas de atividades poderão ser cumpridas na própria escola, na unidade de ensino, ou em outro local, a ser definido pela equipe gestora ou a ser definido pela Secretaria Municipal de Educação. Tá? Parágrafo 3º. Entende-se por hora atividade aquela destinada ao estudo, preparação e avaliação do trabalho didático, a colaboração com a administração da escola, as reuniões pedagógicas, a articulação com a comunidade e ao aperfeiçoamento profissional de acordo com a proposta pedagógica da unidade de ensino, sendo 50% de livre escolha dos professores na função de magistério, tá? 50%, sendo 50% de livre escolha do professor na função de magistério. Então, aqui no parágrafo 3º, ele está dando um conceito de hora-atividade, tá? Então, para aqueles que não tenham o domínio disso, né, olha só, entende-se por hora-atividade aquela destinada ao estudo, preparação, avaliação do trabalho didático, a colaboração com a administração da escola, as reuniões pedagógicas também entram, a articulação com a comunidade e o aperfeiçoamento profissional. Tá? Só que tudo isso tem que estar afinado, ou seja, tem que estar de acordo com a proposta da unidade de ensino.
Artigo 26. São direito dos profissionais da educação básica. Primeiro direito, receber o salário, né, pessoal? E receber a sua remuneração de acordo com o nível, tá? O nível é em algarismo romano, tá, pessoal? Ó, vai do 1, 2 até o 5. Ou a classe em que se encontra. A classe, ela é por letras maiúsculas. A classe é horizontal e o nível ele é vertical, tá bom? Ter oportunidade de aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico remunerado. É um direito do professor, do profissional de educação. O que mais? Participar de estudos e deliberações referentes ao processo educacional. Tá? Então, isso aqui são direitos. Olha só, mais direito. Participar do processo de planejamento, execução e avaliação das atividades escolares. 5. Ter a seu alcance informações educacionais, biblioteca, material didático, pedagógico, instrumentos de trabalho, bem como contar com assistência técnica que auxilie e estimule a melhoria de seu desempenho profissional e a ampliação de seus conhecimentos. O 6. Dispor num ambiente de trabalho de instalações adequadas e materiais técnicos e pedagógicos suficiente e adequado para que possa exercer com eficiência suas funções. 7. Ter liberdade de escolha e utilização de material e procedimentos didáticos, porque o professor não é um robô, ele é um profissional de ensino. É por isso que o PCCR aqui está dando liberdade de escolha e utilização dos materiais e procedimento pedagógico e de instrumento de avaliação do processo de ensino e de aprendizagem. Só que essa liberdade de escolha tem que ser dentro dos princípios já estabelecido pelo projeto pedagógico. Não pode ser uma coisa inventada da cabeça dele, tá? Dentro das unidades educacionais, objetivando alcançar o respeito à pessoa humana e a construção do bem comum. Qual o outro direito? Reunir-se na unidade escolar para tratar de assuntos de interesse da categoria e da educação geral, sem prejuízo das atividades escolares. 9. Congregar-se em sindicato ou associação de classe na defesa de seus direitos, sem prejuízo de sua situação funcional, remuneração, com todos os direitos e vantagens do cargo em que exerce. E por fim, aí o parágrafo único, será concedido licença ao profissional da educação básica para o exercício de mandato classista. O que é mandato classista? Tá? Um exemplo aqui é sindicato. Presidente de sindicato ou diretor, conselheiro, tesoureiro. Então tá, o exercício de mandato classista, desde que eleito para os cargos de função de direção, é o diretor, né? É o presidente do sindicato, executiva, que aqui entra o tesoureiro presidente do sindicato, diretor, tem um outro cargo lá que eu esqueci agora. Então, é a função de diretiva e executiva. O tesoureiro é função executiva, tá? Da entidade de classe representativa da categoria, observando o Estatuto do Servidor Público. Então, lá na 008, fala sobre essa representatividade, tá? Se tiver até 1.000 filiados, vai ficar à disposição. Se tiver 2.000 filiados, pode ficar 2 à disposição. 3.000 filiados, pode ficar aí 3 à disposição, tá? É isso que diz a 008. A questão 1, ela fala o seguinte:
A progressão horizontal é a passagem do profissional da educação básica da classe em que se encontra, ok? Classe é horizontal e ela é em algarismo romano, e ela é em, vou colocar aqui, classe ela é horizontal e ela é em letras maiúsculas, tá? Então, progressão horizontal é a passagem do profissional da educação básica da classe em que se encontra para a classe imediatamente seguinte. Dentro de cada quadro? Não. É nível, tá? É nível. Dentro de cada nível. Porque classe já é, tá? 2. Em relação à progressão horizontal, assinale a alternativa correta de acordo com o PCCR. Ao concluir o estágio probatório, vamos colocar 3 anos, tá? Mas é 36 meses. O servidor é enquadrado na classe inicial da carreira e, sequencialmente, a mudança de classe dar-se. Então você tem que lembrar, olha, classe, o que é classe? Classe é horizontal e ela é em letras. Se a classe é horizontal, ela vai mudar de 2 em 2 anos, tá? Então a única que se encaixa aqui, ó, é a letra C, porque a letra A, ela está falando da progressão vertical, tá? 3. A progressão horizontal é em algarismo, é em letra maiúscula. Toda hora eu quero errar isso, né? Vai de A, salvo engano, até N. Da educação básica, dá-se mediante o cumprimento dos seguintes requisitos, exceto. Então, vamos procurar aqui a verdadeira, tá? Sabendo a verdadeira, a gente consegue identificar a falsa. Então, letra A. 2 anos de efetivo exercício na classe em que se encontra após o estágio probatório. Certinho. A aprovação na avaliação permanente de desempenho. Sim. Tá? Tem que ter aprovação. Porque se não for aprovado na avaliação permanente de desempenho, você não vai. Não ter mais de 5 faltas injustificadas no período avaliado. Não ter sofrido punição disciplinar nos 12 meses e que antecede a progressão horizontal. Letra E. Não ter sido exonerado do cargo comissionado por motivo disciplinar após o período avaliativo. Tá? Então não é após o período avaliativo. Aqui, ó. Não é após. A lei diz que é durante. Durante, tá? Questão 4. De acordo com o PCCR da educação, o ingresso na carreira do profissional de educação básica obedecerá aos seguintes critérios. E ele quer a incorreta novamente. Letra A. Ter habilitação específica exigida para o provimento do cargo. Sim. Ter escolaridade compatível com a natureza do cargo. É isso aí. Dar-se-á mediante concurso público de provas ou de provas e títulos. Correto? As provas deverão conter os conteúdos mínimos exigidos para a área de atuação do cargo e redação. Colocaram a redação na lei, né? Não tem nem como não ter redação para o professor. E poderá participar como convidado. Opa! Ele está falando do que aqui? Para fins de acompanhamento da participação. Não, o sindicato, ele não poderá participar como convidado. Não é nada disso. É assegurada a participação dele. Tá? Ele não é obrigado a participar. Só que também não pode dispensar a participação dele, não. Agora, se o sindicato fala, não vou participar, aí tranquilo. Então, letra E. É assegurada a participação. O regime de trabalho dos profissionais de educação básica será Pessoal, cuidado, quando você vê uma questão fácil como essa, cuidado para não errar naquela ânsia de assinar. Olha só, no mínimo 40 horas? Não, tá?
É no máximo, mas é 30. É 40 horas no máximo. Aqui também está errado as duas coisas aqui. E olha a letra D, no máximo 40 horas semanais. Beleza? Seis. Professor em exercício na unidade de ensino terá carga horária de. Então, o professor em exercício na unidade de ensino terá carga horária de. Ah, sim, entendi a questão agora. De 20 horas ou 40 horas semanais. Letra A. Tá? Não. Só letra A mesmo. De acordo com o PCCR, assinale a alternativa correta. O profissional da educação será lotado na unidade de ensino em que houver vaga. Obrigatoriamente, não. É preferencialmente. É preferencialmente naquela que seja próxima à sua casa, tá? Então é errado, letra A. E a letra B. O servidor da carreira dos profissionais de educação básica municipal, após o 20º ano de regência na classe, fará jus à redução da carga horária em sala de aula no percentual de 20%. Não é 10%, tá? É 20%. Letra C. A complementação da carga horária dar-se-á em atividades de coordenação pedagógica e formação continuada. É isso aqui. Né? O professor, após 20 anos de sala de aula, quando ele tiver aquela redução na sua carga horária em sala de aula de 20 horas, aí ele vai complementar nessas outras atividades. Tá? Letra D. É assegurada a todos os professores em regime de docência, supervisores educacionais e orientadores educacionais, o correspondente a 2/3, não, é 1/3. Tá? A gente leu isso lá. A 1/3, vou colocar aqui, ó, a 1/3 de sua jornada. E por fim, a letra E. A organização das horas atividades é de responsabilidade da unidade de ensino ou da Secretaria Municipal de Educação e deve estar articulada ao projeto de diretrizes pedagógica, deve estar articulada à política pedagógica. Política pedagógica. Em relação às horas atividades, assinale a alternativa correta. As horas atividades poderão ser cumpridas na unidade de ensino ou em local definido pela equipe gestora. Tá, o local definido pela equipe gestora ou pela Secretaria Municipal de Educação. Olha, letra A. Redondinha. Vamos ver a letra B. As horas atividades deverão ser cumpridas em unidade de ensino. De boa. Ou em local definido pela equipe gestora da unidade ou pela Secretaria Municipal de Educação. Ah, tá, aqui, ó. As horas e atividades deverão, não é deverão, é poderão, tá? Porque quando fala poder, é porque é discricionário, pode fazer ou não. E deverão já não é discricionário, deverão já está mandando, né? Aqui também está errado, está dando uma obrigação. Mas a 8 é letra A, o verbo aqui é poderão. Faz questãozinha no chatinho. 9. Entende-se por hora atividade ao conceito, né? Aquela destinada ao estudo, preparação e avaliação do trabalho didático, a colaboração com a administração escolar, as reuniões pedagógicas, a articulação com a comunidade e o aperfeiçoamento profissional, de acordo com a proposta pedagógica na unidade de ensino. Ok? Sendo
60%, não é 60%, é 50%. Então, se eu sei que é 50%, eu já posso eliminar essa e essa. Ficou letra A e letra E. 60%, ficou letra B e letra E. 50% de livre escolha do professor na função de magistério. É isso aqui. A letra E. 50% de livre escolha da gestão, não, do professor, tá? Questão 10. Questão 10. São direitos dos profissionais da educação básica. Quais são os direitos? A gente leu lá vários direitos, se não me engano são 8 direitos, né? E ele quer a incorreta. Receber remuneração de acordo com o nível e classe em que se encontra. Vamos lá, o que é classe? Classe é a horizontal, tá? Em letras maiúsculas. E nível é vertical, em algarismo romano, vai de 1 até 5. Está correta. Ter oportunidade de aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico e remunerado. Você pode pegar uma licença para se especializar, ok? E vai receber. C. Participar de estudo e deliberações referente ao processo educacional. Correto. E letra D. Participar do processo de planejamento, execução e avaliação das atividades extracurriculares. Não, é atividade político-pedagógica. Político-pedagógico. Letra E. Ter ao seu alcance informações educacionais da biblioteca, material didático pedagógico, instrumento de trabalho, bem como contar com assistência técnica que auxilie e estimule a melhoria de seu desempenho profissional e ampliação de seus conhecimentos. Beleza? Pessoal, aí aqui no finalzinho está o gabarito aí, tá? Beleza.